Tu acredita meio nesse negócio sobrenatural, cara? Você é um cara muito matemático, né? Cara, eu sou um cara muito matemático. Eu tava refletindo enquanto vocês falavam aqui e você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte porque às vezes, né, Deus ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida tem algum tipo de interferência e que provavelmente a gente nunca saberá qual terá sido o impacto, né, de não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino, né? Eu conheço um cara que fala sobre destino. Tem um cara que fala sobre destino, né? Vou indicar. E aí, o que eu comecei a refletir sobre destino, né? Porque eu acho que tem muita gente que fala que tá tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. Pô, você vai fazer uma viagem e você tem um destino. Isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio. Existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades. Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe, né? E eu acho que é difícil você entender até onde, até que ponto, de fato, Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida, né, muitas coisas aconteceram, né, e eu trabalhei muito na minha vida, até que acho que tem um momento que exemplifica bem, onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, né, como você disse, que foi um momento onde, depois de talvez 10 anos ensinando, né, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. Eu fiz uma live e essa live foi, cara, a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Né? Foi uma live impressionante. A gente, chegou em 150 mil pessoas ao vivo aquele dia. E naquele dia foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz a minha parte, eu levantei a pedra, eu tirei a pedra, cara, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo, entendi o algoritmo, disse que o algoritmo, trabalhei muito, gravei, preparei, mas chegou na hora e eu não consegui compreender como que a gente bateu um número tão grande. Então, o que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faz, né, nesse caso, mas ele potencializa o que você está fazendo, entendeu? Ele te premia por isso, ele te incentiva, ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo, né? Só falar nesse negócio de potencializar, por exemplo, a Bíblia usa muita metáfora de semente e fruto, plantar e colher. Você já reparou que a semente é uma coisa só e ela gera um fruto com centenas de sementes de novo? Então, esse é o sentido de potencializar. Você colocou uma semente, mas se você tiver paciência, só paciência para o processo, porque quem faz acontecer é Deus. Ou seja, o que você tem a ver com a formação da maçã? Nada. Da melancia? Nada. A não ser que você não coloque a semente. A única coisa que você pode fazer é colocar a semente. O resto, todo o processo é Deus fazendo a partir dele e você esperando. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em esperar depois que Deus está fazendo a partir dele. A pessoa quer acelerar o processo divino, entendeu? Mas se você esperar o processo, o que vem na sua mão é o que a gente chama de potencialização. Você tinha uma semente, agora você tem centenas de sementes. Alguns usam para comer, outros usam para replantar. Mas eu acho que é legal esse ponto, porque você fala, mas tem que esperar Deus fazer a parte dele. Eu acho que aqui, exatamente nesse momento, as pessoas começam a confundir algumas coisas. Vamos lá. Porque eu acho que as pessoas começam a confundir passividade com paciência. Entendeu? Então, assim, nesse momento a pessoa fala, não, é Deus, então eu vou esperar. E aí a pessoa começa a acreditar que tudo que acontece é alguma outra coisa, e aí fica passiva esperando as coisas acontecerem. E eu acho que ter paciência é diferente de ser passivo. E as pessoas usam muitas vezes como desculpa a Deus para não fazer nada. Mas essa paciência, por exemplo, que eu estou falando, tem muito a ver com o que você conhece bem o mercado de investimentos, por exemplo. Adianta eu fazer um aporte hoje na bolsa e mês que vem eu falei, cara, estou precisando só da metade, vou tirar aqui. Ou seja, paciência no sentido de agora que eu joguei a semente, eu vou esperar ela dar fruto. Enquanto isso, mas presta atenção, qual é o investidor que bota dinheiro na bolsa e fica em casa no sofá o dia todo? Enquanto isso eu estou fazendo outras coisas. Eu estou, por exemplo, produzindo novas rendas. Ou estou, por exemplo, fazendo algo que tem a ver com a minha missão, com o meu propósito. Então, a passividade é quando o cara já não quer nem levantar do sofá ou fazer